No livro dos Salmos, Salmo 142, texto que será exposto por meio da leitura do sermão deixado pelo nosso pastor Aldenor. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me falou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. Senhor bendito, eis a tua palavra, eis o teu povo. Nos conforta, nos exorta, nos consola, nos traz esperança pela exposição que será feita agora, Pai. Que o teu Santo Espírito opere poderosamente no teu povo. Em nome de Cristo. Amém. Esse salmo, meus irmãos, foi escrito por Davi, muito provavelmente no período em que fugia da perseguição de Saul. A Bíblia nos diz que o rei Saul, temendo que Davi tomasse seu trono, passa a infligir sobre ele uma forte perseguição, a fim de capturá-lo e matá-lo. Porém, Davi foge da presença do rei e, para escapar da dura perseguição, passa a habitar em lugares ermos, em cavernas. A Escritura diz que Saul, tendo voltado de perseguir os filisteus, soube que Davi estava no deserto, o deserto de En-Gedi, e logo partiu para capturá-lo, com um exército de 3.000 homens. Ao chegarem na região, Saul e seus homens impetraram uma procura ensandecida em vários lugares. E passando pelas penhas dos montes, chegaram aos currais de ovelhas que haviam no caminho. E ali detiveram-se entrando em uma caverna. Nessa caverna estavam escondidos Davi e seus homens. Ao saber que Saul ali estava, Davi é tomado de aflição pela decisão acerca do que fazer. Matar aquele que o perseguia, mesmo correndo o risco de morte juntamente com ele, ou continuar escondido, acuado, esperando o que aconteceria. Percebam que este é um momento de grande angústia para Davi. Ele se encontra agora diante de um terrível dilema. O que ele deve fazer? A Escritura diz que, aflito, Davi decide então por cortar a orla do manto de Saul, pois não intentaria contra a sua vida, a vida do ungido do Senhor. Este salmo é um ode à prudência, ao domínio de si mesmo, um hino acerca do temor ao Senhor. Davi não apenas conteve o ressentimento e o furor de suas emoções contra Saul em seu coração, antes entregou a Deus o rei e seu próprio coração com firme confiança, resignando-se aos votos e às súplicas ao Senhor. Assim, em meio à aflição e à angústia ocasionadas pela opressão de seu inimigo, Davi clama ao Senhor em oração e aguarda a sua libertação e justiça. Como podemos ver nos versos 1 e 2, abre aspas, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhes a minha angústia.
Fecha aspas. Vocês já se sentiram encurralados por algo ou alguém? Já estiveram em uma situação como a de um beco sem saída, procurando escapar daquilo que lhes aflige, mas sem ter para onde ir, correr ou se esconder? E a situação chega a um ponto de enfrentamento? Como você se sente em momentos assim? Além do medo e da sensação de asfixia, o que mais você sente? Assim também se sentiu Davi naquela situação, preso dentro de uma caverna com um inimigo ávido para tirar a sua vida, à espreita na porta. Diante de um inimigo tão voraz, muitos se desesperam. Nestes versos, irmãos, percebam que Davi nos ensina um remédio bastante eficaz em ocasiões como esta, a oração. Em meio a uma grande aflição e um terrível dilema, Davi ora. Quantos de nós, em situações semelhantes, aflições, dilemas, ao invés de agir no impulso do coração, no furor dos sentimentos, se resigna a buscar o Senhor em oração, antes de tomar uma atitude? Davi, em oração, expôs ao Senhor sua aflição e clamou por socorro. A Escritura nos diz que isso ocorreu dentro de uma caverna, em meio à escuridão, em meio às trevas da sua vida. O local em que ele se encontrava não poderia traduzir melhor o seu estado de espírito, recluso na escuridão. Vejam, a caverna, para quem foge, muitas vezes parece um bom abrigo, mas isso é apenas uma ilusão, pois o que podemos achar em uma caverna, além de solidão e de tristeza? A caverna não soluciona os nossos problemas. Lá não há luz, não há conforto, não há descanso, não há recursos, água, comida, muitas vezes nem sequer a saída. Tudo o que há é o ermo. No entanto, é este lugar que, de um modo geral, o ser humano, quando está envolto em meio a sérios problemas, procura ir. Ele busca a solução no isolamento, na solidão e nas trevas. Quando estamos deprimidos, nossa primeira atitude é a de fugir para um lugar que ninguém nos veja. Percebam que este tipo de sentimento não foi diferente com Davi. Ora, seu rei, aquele a quem servia ao lado em inúmeras batalhas, havia se voltado contra ele, acusado de sedição e insurgência, de traição e de um modo infame colocou na sua cabeça a prêmio, infligindo-lhe uma perseguição implacável. No momento, a angústia causada pelo temor a Saul e a patrulha israelita não consegue superar o temor em seu coração pelo Senhor. Assim, Davi se lembra de Deus da aliança, do Senhor do pacto, de suas tenras misericórdias, de sua fidelidade, e por isso clama ao Senhor. Das coisas importantes, duas coisas precisam ser destacadas aqui pela sua importância. Em primeiro lugar, o verbo utilizado aqui serve para nos mostrar, clamor, súplica, serve para nos mostrar que esta não foi uma simples oração. A ação descrita é de uma súplica fervorosa direcionada a alguém que pode oferecer ajuda, um pedido urgente por assistência ou intervenção em meio a situações de grande necessidade ou angústia. Essa expressão, meus irmãos, transmite um forte sentido de urgência e necessidade. Assim, Davi clama e suplica ao Senhor, pois os justos clamam e o Senhor nos ouve e os livra de todas as suas angústias, como nos informa, como nos ensina o Salmo 34, no verso 17. Note que Davi não procura por um ombro amigo, ele não procura por terapia ou por um novo rei, na pungente de sua dor, da dor de sua alma, ele recorre ao Senhor de todas as almas, Javé, o seu Deus. É para ele e diante dele que ele derrama o seu clamor, a sua aflição. E ao proceder assim, notem que ele consegue então reunir seu juízo, organizar suas ideias
e chegar a um bom termo no Senhor. Em segundo lugar, perceba o uso da primeira pessoa, eu, em suas ações e do pronome possessivo minha em sua oração. Não para demonstrar uma soberba ou egolatria, porém pessoalidade. Davi não depende ou espera pelo clamor de amigos, daqueles que lhe querem bem, de maneira nenhuma. Antes disso, é ele mesmo quem suplica a Deus por livramento. É ele mesmo quem ergue a voz e não outro. A voz ecoa no fundo daquela caverna em agonia e aflição. É a voz, é a sua voz, é a voz de Davi. Quantos de nós, quando aflitos e necessitados, temos clamado ao Senhor, assim como Davi fez? Ou será que temos simplesmente confiado e esperado que nossos amigos e familiares façam por nós? Do clamor das nossas petições que sobem ao trono da graça, de quem tem sido a voz que soa com mais intensidade? A oração, meu querido irmão, é o meio principal que a Bíblia institui para nos comunicar com Deus. A oração nos aproxima de Deus. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. O homem que ora aprende o caminho saudável para uma vida piedosa. Como dizia o puritano Thomas Boston, mendigos não pagam dívidas, mas confessam sua insuficiência. Ao clamar pelo Senhor e expor sua queixa a Ele, Davi está reconhecendo sua total e irremediável insuficiência quanto a esta questão em sua vida. A atitude de Davi, meus queridos, serve para nos lembrar que nosso Deus não é Deus apenas das colinas, mas também dos vales. Lembrar-se que ele ouviu Jonas no ventre do grande peixe, nos mais profundos abismos das águas do mar. Não há lugar para o qual possamos ser banidos, onde Deus não esteja próximo. Assim como não há hora ou dia ou da noite em que seu trono esteja inacessível para que possamos nos chegar à sua presença e de lá derramarmos nossas lágrimas e expormos nossas queixas. Por isso Davi, no verso 2, diz: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. A ideia contida aqui, com o uso dos verbos derramar e expor, é a de tornar-se puro, limpo de coração. Em outras passagens da Escritura, esse mesmo verbo faz referência à purificação da carne para o consumo do judeu. A carne não podia ser consumida com o sangue. Era necessário vertê-lo até a última gota, para que assim ela estivesse própria para o consumo. Aqui o salmista expressa o sentimento da sua alma, carregada de aflição e de tristeza. Ao mesmo tempo que tomada por um desejo de libertação daquela condição, daquele sentimento de ressentimento que tanto lhe angustiava a alma. E quanto essas coisas, Davi sabe que só o Senhor pode lhe dar. Ele sabe que despejar suas aflições a outras pessoas poderia, ao invés de esvaziar seu coração e aliviar o seu fardo, enchê-lo mais e de maneira pior, com males. Você já se sentiu injustiçado por alguém, prejudicado por alguém, sobrecarregado por alguém, queixoso de alguém ao ponto de não suportar mais a angústia gerada em seu coração? Se sim, o que você fez diante disso? Agiu como Davi ou agiu intempestivamente? Buscou a Deus e confiou a Ele as suas angústias e aflições ou procurou outros iguais a você para despejar tudo o que havia em seu coração? Foi prudente nas palavras ou intempestivo nos juízos e ações? Vejam, geralmente procuramos alguém para ouvir nosso clamor e despejamos sobre eles as nossas tribulações, no afã de que com isso ele nos ajude e nos fortaleça. A grande verdade é que na incredulidade dos nossos corações, preferimos resolver essas coisas por nós mesmos
e buscarmos nos outros, iguais a nós, pela força necessária para resolvermos os problemas de que tantos temos nos afligidos. Toda vida, ao invés de enxertarmos paz e consolo no nosso coração, somos envenenados com males, com tramas perversas, maledicências que aumentam o ressentimento, instilam o ódio que nos leva ao rancor e, consequentemente, à amargura. Ah, irmãos, queixar-se sobre o mal que lhes fazem a outros que não sejam Deus pode lhe abrir portas terríveis, desconhecidas. E ao invés de bênção, consolo, conforto, o que você acaba recebendo como retorno são males muito piores. Cuidado com quem você se queixa. Tenha atenção a quem você derrama sua alma. Busque a Deus. Busque aquele a quem o Senhor confiou sua palavra, para que estes, através dela, lhe tragam alento e consolo. Vejam, se Davi tivesse derramado sua queixa perante outros inadvertidamente, ele poderia ter recebido de volta o desprezo do orgulhoso, a dureza do coração do descuidado ou o fingimento da simpatia do falso, ou ter sido induzido ao erro e ao pecado pelo conselho de um usurpador, um falso mestre, um falso pastor. Portanto, preste atenção. Não derrame as suas queixas em qualquer lugar. Não aconselhe-se com qualquer uma. Derrame-se em clamor e em gemidos perante a face de Deus. Busque por aquele que o Senhor lhe deu para lhe administrar a sua palavra. Irmãos, somente Deus tem compaixão justa e verdadeira. Só em Deus e em sua palavra se encontra verdadeira misericórdia, verdadeiro consolo, verdadeira justiça, verdadeira graça, amor e bondade. Como disse Jesus, ele é como o pai que dá ao filho pão e não pedra, peixe e não serpente. Ele é aquele que dá o Espírito Santo a todos que o pedirem. Sim, queridos, a todos. Pois como declarou Jesus em Mateus capítulo 7, dos versos 7 a 8, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate, abri-se-lhe-á. Você está queixoso sobre algo? Queixe-se ao Senhor. Mas lembre-se, podemos nos queixar a Deus, mas jamais nos queixar de Deus. Davi resolveu derramar suas queixas perante o Senhor e perante ele somente. Estava convicto, antecipadamente, de que estava a expor seus problemas diante do único que podia efetivamente amenizar a sua angústia da alma. Vejam só, o salmista não foi tolo de cair no equívoco de tantos que publicam suas tristezas para aqueles que não podem ajudá-los. O fato é que os homens de oração oram melhor na medida em que avançam na sua oração. Quanto mais se ora, ora-se melhor. Aquele que não tem o hábito de orar corre o sério risco de se passar de tolo perante os outros por não saber orar. Meus irmãos, só se aprende a orar orando. Percebam que não apresentamos a Deus os nossos problemas para que ele possa ser informado do que está acontecendo conosco. De maneira nenhuma. Essa informação ele já tem antes mesmo de a formularmos em nossa mente. Lembre-se disso. Nós não informamos Deus de nada. O Senhor não precisa ser informado de nada. Ele já conhece tudo. Dessa forma, quando nós oramos, oramos para que nós mesmos possamos enxergar os nossos próprios problemas. Logo, a oração, o derramar nossas queixas, é para o nosso alívio e não para informar a Deus. Afinal de contas, orar nos faz muito bem. Quando oramos, o véu da tristeza é removido. Somente quando derramamos nossas queixas diante de Deus, percebemos o real tamanho dos nossos problemas
e aflições. E ao compará-los com a grandeza, a glória, o amor e a misericórdia de Deus, percebemos que eles não são nada. Assim, Davi derrama-se na presença do Senhor, dizendo: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Uma outra tradução diz: quando o espírito foi dominado dentro de mim, então conheceste o meu caminho. Davi reforça aqui o estado em que sua alma se encontrava. As ocorrências externas o estavam massacrando, e com isso ele estava sendo tomado pela aflição e o mal de forma egoísta. Muitas vezes, em meio à aflição, nosso espírito se torna valente, muitas vezes até afrontoso. Em situações assim, é preciso agir como se age com alguém que se afoga. É preciso aguardar primeiro, esmoreça, para então salvá-lo. Quando perdemos as forças, quando somos encobertos por densas nuvens de tribulação, quando somos esmagados pela carga e tragados pela aflição, é justamente aqui, nesse período, que oramos melhor. Davi foi um herói, mas mesmo assim, seu espírito sucumbiu. Davi podia matar um gigante com uma única pedra, vencer leões e rasgar ursos, mas não podia, agora, colocar-se de pé por si mesmo. Note que ele já não sabia qual o seu caminho, já não suportava mais o fardo. E o que ele fez para ter consolo e paz? Davi olhou para longe de sua própria condição e consolou-se pelo fato de que tudo era conhecido do seu Senhor. Isso me lembra o que diz o profeta Isaías, no capítulo 57, dos versos 15 a 16 do seu livro. Assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim. Meus irmãos, este é um bem inestimável para nós. Sabermos que Deus sabe o que não sabemos. Quantas vezes nós não só nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer, que decisão tomar. E ao confiar em nós mesmos, andamos por caminhos perigosos e cheios de armadilhas. Andamos por caminhos desconhecidos. Mas Deus nunca fecha os olhos. Em meio às aflições, Davi declara ao Senhor seus caminhos, cheios de armadilhas ocultas. Enquanto nossos juízos oscilam e perdem o equilíbrio, a mente eterna de Deus é sempre firme e clara. Ah, irmãos, em nossos caminhos muitas armadilhas são colocadas, muitos laços são ocultos, mas Deus os conhece e nos adverte. Nestes versos encontramos o compositor de Israel feliz, porque seu guardião o livrou de cair em laços invisíveis. Irmãos, saibam que podemos ter convicção de que nada, absolutamente nada, está encoberto, escondido aos olhos de Deus. Nenhum laço secreto pode ferir o homem que está guardado no esconderijo do Altíssimo, porque ele ficará sob a sombra do Onipotente e ali encontrará descanso. Vejam bem, as armadilhas ocultas revelam a covardia de um inimigo fraco. Um inimigo que espreita, urge o engano e a desfaçatez para alcançar no momento de sua solidão, no momento de sua vulnerabilidade. Mas o Senhor os debela.
o Senhor é maior que os embusteiros e nos faz caminhar por sobre os perigos. Notem que Davi procurou por amigos nesse momento tão delicado e angustiante de sua vida, mas não encontrou ninguém. O lugar do ajudante está vacante. Assim, Davi pede ao Senhor que volte os seus olhos e perceba que ninguém mais é por ele. Não há ninguém, nenhum amigo, nenhum apoio, nenhuma palavra, nenhuma ajuda, absolutamente nada. Onde estão os louvores ao seu nome agora? Onde estão aqueles que bradaram: Saul mata milhares, Davi mata centenas de milhares? Onde estão aqueles que cavalgaram ao seu lado, aqueles que ele livrou da morte no campo de batalha? Todos os abandonaram. Ele está só. Não há mais sorriso, não há mais festas. Seu nome não é mais celebrado. Ele que conheceu tantas pessoas, agora já não está mais sendo reconhecido por ninguém. Ele que tanto se preocupou com o bem de sua nação, agora ela se volta contra ele. Isso não lhe soa familiar? Não lhes lembra acerca de um outro alguém cuja alma entristeceu-se, angustiou-se de tal maneira que o seu suor se transformou em sangue? Alguém que as multidões seguiam e aclamavam dizendo: Bendito, filho de Davi. Mas depois gritaram: Crucifica-o. Como se confundem as dores aqui, meus irmãos, o tipo e o antítipo, o que aponta e aquele que é. Davi, o ungido de Deus, Cristo, Jesus, o ungido do Senhor, o rei cujo seu reino não terá fim. Davi se queixa ao Senhor sobre o seu opróbrio. Ah, irmãos, não há ninguém que perceba a sua situação, exceto o Senhor. Exceto o único que fica quando todos os outros se vão. Assim são os homens. Quando uma pessoa cai em desgraça, os ditos amigos fogem quilômetros de distância. Eles fogem como se fugissem de um cheiro podre. Quão terrível e temível é para nós o abandono de quem amamos. É melhor a oposição dos inimigos do que ser abandonado pelos amigos. Os antigos lugares de refúgio lhes fecharam as portas. Ninguém cuidou da sua alma, dizia ele. Eu fui lançado fora como um pária. Eu morava na terra de ninguém, onde ninguém se importava. Ninguém me acolheu. Ninguém se importa comigo. Quando estava vivendo a sua maior necessidade, ninguém veio socorrê-lo. Nem a caverna onde estava pôde lhe proporcionar o esconderijo que imaginava, pois até lá Saul adentrou. Sendo assim, sem poder olhar para fora da caverna, Davi é forçado a olhar para o único lugar que lhe resta, para cima, olhar para o Senhor. Vejam, queridos, Deus não se importa de ser seu último recurso. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue. Ela buscou a cura em tudo, em toda parte, gastou tudo o que tinha com remédios, com médicos. Jesus foi seu último recurso. Ele não a recusou, nem mesmo assim. Da mesma forma, não recusou o Senhor a Davi. Por isso ele diz: A ti, Senhor, ó Senhor, clamei eu. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois tu me fizeste bem. Juntamente com o Salmo, começou por meio de um apelo reiterado. Assim a segunda parte começa com uma dupla expressão de necessidade e confiança. Eu clamo, eu digo. Davi não encontrou nenhum refúgio entre os homens, mas o Senhor fez seu refúgio
sua fortaleza, o socorro bem presente naquela hora de tribulação. Meus irmãos, quando as esperanças falham, Deus é o nosso único recurso. Percebam que Davi foi levado a Deus quando a esperança já havia morrido. Aqui está o ganho adquirido pela perda. Vejam só, quando uma coisa que nos faça, qualquer coisa que nos faça procurar a Deus é uma bênção para nós. O homem crente é evidentemente feliz por lembrar em seu clamor a Deus dos resultados que somente dele procedem. E mais uma vez aqui, Davi grita em aflição de alma ao Senhor. Este grito é um grito amargo, um grito de alguém que foi esquecido por aqueles que deveriam tê-lo ajudado. Nesse grito ele declara: Tu és o meu refúgio. Há uma espécie de repetição progressiva durante este cântico sagrado. Vejam, ele chorou, gritou, clamou, gemeu. Todavia, mais tarde, ele disse que seus gritos eram gritos amargos, que em suas palavras era que nenhuma mas que suas palavras eram doces. Percebam, queridos. Este homem é um homem crente, um homem que tem prazer de lembrar das palavras ditas na oração da angústia. Ele poderia ter o desejo de enterrar o seu murmúrio, mas ele se lembra que foi do meio do seu gemido que brotou o triunfo da graça, que opera numa fé viva e eficaz. Por isso, o salmista não pode permitir que isso caia no esquecimento. Aqui está a confissão da sua fé. Davi falou com Deus, e mais que isso, falou de Deus. Tu és o meu refúgio. Querido irmão, se na sua vida já não há saída, se não há para onde fugir, corra para o Senhor. Davi se escondeu sob as asas do Espírito. Ele não só acreditava nisso, mas disse isso e praticava isso. Mas isso não foi tudo para Davi. Banido da sua porção na terra prometida e cortado das bênçãos dos seus próprios bens materiais, que por direito hereditário ele possuía, ele descobriu a sua porção, o seu quinhão, a sua parte. O seu quinhão estava em Deus. Deus era a sua parte, Deus era a sua herança. E esta foi, portanto, não apenas em referência a um estado futuro, mas uma herança de ser desfrutada aqui mesmo, entre os vivos. Às vezes, meus irmãos, é mais fácil acreditar em uma parte no céu do que uma parte aqui na terra. E alguns ainda dizem que é melhor morrer do que viver. Mas se não há vida na terra dos vivos, como viver como Deus vive? Para o homem de Deus, dizer estas coisas preciosas na hora de sua angústia terrível era uma grande realização. Pois é fácil bradar bravamente quando nós vivemos à vontade. Mas falar com convicção e confiança na hora da angústia é outra coisa. Veja, se Davi não tivesse chorado, ele jamais teria dito: se o Senhor não tivesse sido meu refúgio, ele jamais seria minha porção. Meus irmãos, às vezes sermos levados aos abismos é tão necessário como sermos levados ao alto das nuvens. Deus não nos chamou para pararmos nos primeiros degraus da escada. Por isso a oração de Davi se torna tão real para nós hoje, aqui, tão vívida. Observem que através de suas palavras, o salmi não se contenta em ter uma mera audiência com o Senhor. Ele tem tanta confiança na sua graça condescendente que ele confia que será o próprio Deus que haverá de atender a sua oração. Uma oração expressa o seu propósito, estado de espírito, o seu próprio estado de espírito. Oração essa que só pode ser realizada por meio de gritos e gemidos. E esse é o argumento de Davi diante de Deus. Davi está tão triste que declara que se
não for resgatado, ele será arruinado. Afinal, seus inimigos são mais fortes do que ele. Em tempos de um evangelho triunfalista e da prosperidade, muitos têm se enganado quanto a isso. A verdade é que há crentes verdadeiros nessa situação nos dias de hoje. Os que estão embaixo devem buscar mais atenção da parte do Senhor. Livra-me dos meus perseguidores, proclama o crente Davi. Se Deus não os livrar dos perseguidores, certamente será morto, pois eles são mais fortes do que ele. Diante da impossibilidade por seus próprios esforços, viabilizar uma fuga, Davi clama a Deus: livra-me, porque são mais fortes do que eu. Percebam que anteriormente o autor havia apelado em sua tristeza, mas agora ele apela em sua fraqueza. Saul estava no poder e poderia comandar a ajuda de todos os que procurassem o favor real. Mas Davi era um pobre fugitivo. Sua situação era totalmente oposta. Estava em uma caverna com sua cabeça a prêmio. Saul era um monarca, enquanto Davi era agora um fora da lei. Logo, a oração que está aqui diante de nós procede de um fraco, de um perseguido, de um injustiçado. Essa oração vem de alguém como Ezequias, como Ezequias coloca o seu rosto no chão. O Senhor, meus irmãos, está acostumado a tomar o lado dos fracos e dos oprimidos, os verdadeiramente fracos e verdadeiramente oprimidos. Aqui encontramos uma grande verdade. É nos fracos e oprimidos que Deus prova seu poder desconcertante sobre os tiranos. Que verdade maravilhosa. E isso me lembra das palavras de Jesus narradas por Lucas em seu capítulo 5, verso 32. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que corrobora exatamente com o ensino apostólico acerca de nosso papel como discípulos de Cristo. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos lembra da nossa vocação dizendo: irmãos, reparai, pois na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não usa de soberba em si mesmo. Ele não se firma em seus feitos. Davi não usa de soberba em si mesmo. Ele não se firma em seus feitos do passado, mas reconhece sua fraqueza frente ao inimigo, sua insignificância diante de Deus, e então se entrega completamente nas mãos do Senhor. A súplica de Davi foi para que Deus se apressasse em socorrê-lo. E nessas frases, nós podemos enxergar o grande homem de Deus que Davi é, ao descrever o seu caso na hora da necessidade real. Em mostrar a necessidade urgente de auxílio ao Senhor, como podemos ver no verso 7, onde diz: tira a minha alma da prisão, para que louvem o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. No verso anterior, o salmista fala sobre o livramento como algo evidentemente necessário e certo, visto que naquele momento se achava encurralado. Alguns entenderam o vocábulo cárcere como uma alusão à caverna em que o salmista se abrigava, mas este é um significado restrito demais. Na verdade, o cárcere aqui mencionado é uma metáfora para a solidão e o desprezo que o salmista sente. Isso me remete a outro texto, a uma outra narrativa, que falava a respeito de outro homem, o seu descendente.
Percebam que este descendente de Davi também proveu da dor, da solidão, do abandono, da traição, do escárnio, da perseguição implacável de seus inimigos. Eu falo de um outro ungido, um outro rei, o rei da glória, o rei dos céus e da terra, aquele que pelo qual todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se faria. Falo de Jesus Cristo. As aflições de Davi aqui apontam para a aflição de Jesus, meus irmãos. Não há mais sorrisos para ele. Não há mais regozijo em suas ações. Tornou-se opróbrio de seus. Veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram. Foi desprezado e o mais rejeitado de todos os homens. Homem de dores, que foi reputado como aflito e ferido de Deus e por isso oprimido. Foi levado ao matadouro, mas como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Cravado em uma cruz, abandonado por seus discípulos, renegado por seus amigos, traído pelo seu próprio, por seu próximo, aviltado por seus inimigos, vilipendiado pelo seu povo. Ao ver no fundo da caverna, ao se ver no fundo da caverna e em meio às trevas, não recorreu aos homens, mas ao Pai, ao Senhor, e em meio às suas aflições mais pungentes, lhe entregou o seu espírito, para que assim encontrasse a paz que necessitava naquele angustiante momento. Sim, ele, o Salvador bendito, que assim como Davi clamou na dor do abandono, e assim como Davi, ao ver-se cercado, rodeado por seus inimigos, sentiu o gosto amargo e terrível da ira dos que o desejavam matá-lo e foi afligido por esse sentimento. Davi clamou a Deus e o seu Deus veio em seu favor, livrando de seus inimigos. Não o entregou em suas mãos, o livrou. Mas quanto ao filho, não veio ao seu favor. Ele ouviu seu brado em meio às lágrimas de sangue e de dor sufocado pelo madeiro, a clamar: Deus meu, por que me abandonastes? Mas nada fez. Você sabe por quê? Porque para vir em nosso favor, era necessário que seu único filho padecesse por nossos pecados, sofresse a nossa dor, sentisse a nossa aflição e tirasse de sobre nós o fardo do pecado que tanto aflige. Por suas pisaduras fomos sarados, por sua paixão fomos curados, e em sua mediação fomos consolados, e neles podemos ter paz. Que Senhor nos ajude, meus irmãos. Amém. Vamos orar.